Bom dia, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos dar sequência ao estudo do nosso Salmo de número 18, e eu quero fazer a leitura então hoje do verso 4 ao verso de número 19. Vamos fazer a leitura então, que diz assim a palavra: Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Não, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado por Tua palavra. E agora, Pai, nos colocamos diante do Senhor. Pedimos a Ti que os nossos ouvidos sejam abertos, e o nosso entendimento, Pai, seja de fato clareado, para que possamos de fato compreender esta bendita palavra. Aplica, ó Deus, aos nossos corações, às nossas mentes, e pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, renova, ó Deus, a nossa fé. Assim, ó Deus, nós oramos, pedindo então estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, seguindo o estudo neste belo, profundo e longo salmo, após nós termos observado nos 3 primeiros versos, aquela maravilhosa declaração de Davi a respeito do amor dele por Deus e dos atributos de Deus, nós vamos agora do 4 ao 19. Nesses 3 primeiros versos, Davi então declarou assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aqui Davi mostra então toda a sua convicção com relação a Deus, a ele se achegar a Deus, a ele compreender que Deus de fato é a sua força, o seu poder, o seu refúgio, a sua rocha. E ele ama a Deus, ele se declara a Deus, ele com veemência, com força, com coragem, ele declara o seu amor a Deus, a sua confiança ao Senhor, porque no final ele diz: invoco ao Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. É a convicção que Davi tem, então, do favor de Deus, da presença de Deus, dos poderes de Deus que são de fato manifestados a favor de Davi também. Então, dos versos 4 ao 6 agora, Davi vai registrar as investidas malignas contra ele, e até mesmo de morte que Saul investe contra ele. Dos versos 7 ao 15, nós vemos que Deus vem então em socorro de Davi. Deus vem pessoalmente a favor de Davi. Deus move céus e terra para livrar, libertar o seu servo Davi das mãos, das garras de Saul. E dos versos 16 ao 19, nós vamos ver então que depois de libertar, de livrar a Davi das mãos de Saul,
Deus coloca a Davi num lugar seguro. Temos, portanto, queridos, nesses versos, a descrição da obra completa de Deus, do nosso Deus, do Deus de Davi, em favor do seu servo. Todos os versos 4 ao 6, nós vamos ver aqui então as investidas malignas de Saul na direção de Davi, contra Davi. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Laços de morte, cadeias infernais, torrentes de impiedade, tramas de morte, enfim, foi assim que Saul investiu a sua vida, o seu exército, a sua malignidade contra Davi. Davi descreve aqui então as tribulações profundas, qual foi o nível das tribulações que ele passou enquanto era perseguido por Davi. Ele se viu então, Davi, literalmente, à beira da morte, pois ele foi jurado de morte diversas vezes por Saul. Várias vezes Saul tramou a morte de Davi. Também, algumas vezes, nós podemos ver isso aqui no livro, lá no livro de Samuel, por exemplo, no capítulo 19, que falsamente Saul disse até ao seu filho Jonatas que não mais perseguiria a Davi, que deixaria Davi livre, que conversando assim então com Jonatas, prometendo para Jonatas que não mais então investiria a Davi, não mais desejaria e não mais mataria ou desejaria matar a Davi. Ele afirmou isso para Jonatas. Jonatas, que era filho de Saul e era amigo de Davi. Mas ele mentiu para o seu próprio filho. Então, como está registrado lá em Samuel 19, 1 Samuel 19, dos versos 8 ao 12, é uma dessas vezes em que Saul investe contra Davi. Vai até ao ponto de querer matá-lo e agir dessa maneira. Olha o que Samuel registra aqui. Saul, cheio de inveja, não cumpriu o que havia prometido. Então começa assim no versículo 8, cheio de inveja. Por que eu digo isso? Porque nos versos anteriores aqui de 1 Samuel 19, antes do verso 8, nós vemos aqui que Davi participou de uma guerra contra os filisteus e venceu essa guerra. Ele dirigiu, ele comandou essa guerra do povo de Israel contra os filisteus e venceu. Então o povo, mais uma vez, elogiando a Davi, não é mesmo? Pela sua astúcia, ele ser um homem guerreiro, por sua inteligência, por Deus caminhar com ele e lhe dar a vitória e o comando então, do povo, o comando do exército com sabedoria. E aí então Saul, cheio de inveja por conta disso, ele diz então, aqui registrado em 1 Samuel 19, 8 ao 12, tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava Saul, assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Esta é apenas uma descrição das diversas outras vezes que Saul se insurgiu contra Davi para o matar por causa da sua inveja
com relação a Davi. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. O surpreenderam porque o próprio Jonatas havia dito a Davi que Saul, seu pai, tinha lhe dito, tinha lhe afirmado, tinha lhe prometido que não mais perseguiria a Davi. Então, diante deste quadro, diante desta situação, diante desta tribulação, perseguição, dificuldade, diante desta ameaça até mesmo de morte, é que Davi no verso 6 diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos seus ouvidos. Davi conhecia, sabia que esse Deus ouvia, sabia que esse Deus atendia às orações do seu povo. Davi conhecia muito bem na história do seu próprio povo, e nós podemos nos lembrar aqui lá de Êxodo, conforme Moisés descreve, registra em Êxodo capítulo 3, versículo 7, e Davi conhecia muito bem a história do seu povo. Lá Moisés registra o seguinte: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. O nosso Deus é um Deus que ouve, assim como ele ouviu o clamor do seu povo, quando o seu povo estava escravo no Egito. E qual foi a providência que Deus tomou quando ouviu o clamor do povo no Egito? Ele enviou a Moisés, que foi poderoso instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo da escravidão. Deus, através de Moisés, enviou pragas para avisar aquele povo, para que libertasse o seu povo, para avisar os egípcios e Faraó, para mostrar o poder de Deus. Através de Moisés se apresenta a Faraó, a mando de Deus, e as pragas, então, uma a uma, são enviadas, mas o Egito não ouve, o Egito não vê, o Egito não entende, o Egito não percebe, o Egito não se dobra à voz de Deus, ao poder de Deus, às pragas que Deus mandou. Mas Deus os tira de lá com mão poderosa. O que mais que Deus faz? No caminho para a terra prometida, na saída do Egito, Deus abre o mar, como que por um milagre de fato, abre literalmente o mar, e o povo passa a pé enxuto por dentro do mar. Queridos, nosso Deus, que é todo poderoso, Ele não somente ouve as nossas orações, como Ele vem em nosso socorro, assim como fez com o povo no Egito, assim como fez e faz, fez aqui com Davi, Ele faz assim conosco. E nós vemos, queridos, esta ação de Deus na história dos homens e mulheres de Deus, ao longo da história registrada nas Escrituras, ao longo da história da igreja, que de diversas maneiras Deus mostra que se importa conosco, que se importa com o seu povo e vem ao nosso encontro para nos salvar. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus não se faz surdo. Deus não vira o rosto. Deus está atento. É por isso que Davi o invoca, porque Davi tem essa certeza de que Deus está com seus olhos e ouvidos postos sobre ele, sobre Davi. Ele se importa conosco. O que foi que Deus ouviu do seu templo? Deus ouviu o grito de Davi. Clamei ao Senhor, ele diz. Invoco ao Senhor, não é? Na minha angústia. Gritei por socorro ao meu Deus. Davi, um homem humilde, ele clamou.
Em desespero de morte ele gritou, e o seu clamor Deus ouviu e se pôs em ação a favor do seu servo. Queridos, a libertação seja de apenas uma alma, Davi apenas, eu apenas, você, um de nós. Parece coisa pequena, não é? Tantos sofrem, o mundo inteiro sofrendo, muitos em tantos lugares sofrendo ameaças de morte por causa do nome de Deus. Parece que apenas uma alma seria coisa pequena para que Deus se movesse na direção deste. Mas, queridos, é uma alma que ora ao Senhor, é alguém que crê na graça do Senhor, no seu favor, nos seus atributos, o Deus que é o Criador do céu e da terra. Se alguém ora ao Senhor, se alguém busca ao Senhor, já não é coisa pequena, pois o bom nome de Deus está envolvido. Quando clamamos ao nome de Deus, Ele ouve, Ele escuta, Ele vê, Ele atende, Ele vem em nosso socorro. E mais ainda, queridos, Deus prometeu o trono de Israel para Davi, e a palavra dele será sempre cumprida. Tudo aquilo que Deus promete será cumprido. Tudo aquilo que Deus prometeu, que tem a ver conosco, com a nossa salvação, tem a ver com a sua glória, está registrado nas Escrituras, e tudo será cumprido. Davi iria assumir o trono de Israel, pois ele foi ungido para isso. A palavra de Deus foi empenhada. Davi clama ao Senhor, Ele ouve e Ele atende. Aí vemos então, queridos, dos versos 7 ao 15, como é que foi que Deus foi de encontro às necessidades de Davi. Como é que Deus agiu. Os versos 7 a 15 nós já lemos, eu não vou lê-lo novamente tudo, mas nós podemos ver aqui alguns versos que diz assim, no 7, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. A indignação de Deus contra os inimigos de Davi fez com que até mesmo a terra se abalasse, se estremecesse. Deus se fez presente na vida de Davi e usou de misericórdia para com o seu servo. Deus mostrou toda a sua misericórdia em favor do seu servo e toda a sua indignação contra os seus perseguidores. Foi assim também lá em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19 nos diz assim: a partir do verso 16, Êxodo 19, olha o que diz aqui, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Aqui é o evento em que Moisés vai ao monte Sinai, e Deus então se apresenta, se mostra a Moisés, mostra todo o seu poder, mostra toda a sua força, não é? E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Imaginemos isso. Aconteceu aqui, Davi descrevendo como é que Deus agiu em seu favor. Olha o Salmo 68. Um outro registro a respeito da manifestação de Deus em relação, em favor, na direção dos seus servos. Salmo 68, os versos 7 e 8. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Davi aqui, neste salmo, relatando
registrando aquilo que havia acontecido com Moisés no monte Sinai. A presença de Deus abala até mesmo as estruturas da terra, da criação de Deus. Aqui então dos versos 7 ao 15, nós vemos que a terra foi sacudida e estremeceu. Davi descreve com isso que a sua libertação foi marcada por terremotos. Deus abalando toda a terra. Fumaça e fogo saía das suas narinas, mostram assim a indignação de Deus quanto aos ímpios, pecadores e inimigos de Davi, como também mostram o zelo e o cuidado de Deus para com o seu servo Davi. No verso 10, nós temos aqui uma figura muito, muito interessante. Olha o verso 10 do capítulo 18. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Essa figura de como que Deus montando num querubim, num anjo, e velozmente, rapidamente vindo ao encontro, vindo para salvar, para proteger, para libertar a Davi das garras do seu inimigo. Descreve então essa intervenção pessoal de Deus na libertação de Davi, e de como isso aconteceu com muita rapidez. Talvez, queridos, certamente Davi não via assim, com toda essa rapidez, a ação de Deus, a intervenção de Deus, a libertação, o cuidado de Deus. Talvez nós não vejamos também. Talvez estejamos passando pelas dificuldades, tribulações, e no nosso tempo, nas nossas questões, isso tem demorado demais. Mas, queridos, Deus vem no seu tempo, e quando Ele decide vir, Ele vem rapidamente, Ele vem velozmente, Ele age assim em nosso socorro. Mas, irmãos, mais importante do que isso, quando um rei, e aqui temos a figura do Senhor, Deus Todo-Poderoso, como o rei, como o soberano sobre toda a terra, e quando um rei, mesmo aqui humano, ele fica indignado, quando um rei se prepara para uma guerra, todo o seu reino fica abalado instantaneamente. Não é assim? Quando um soberano, quando um governante decide colocar o seu povo, o seu país numa guerra, tudo se abala imediatamente. E no caso de Deus, com toda a sua criação, até mesmo a natureza, a obra da criação de Deus, sente os efeitos da indignação de Deus. Queridos, essas terminologias todas, essas figuras todas usadas por Davi aqui, enfatizam o julgamento de Deus. Mas visto aqui, queridos, que o julgamento de Deus é dirigido contra os inimigos de Davi. E por outro lado significa a libertação de Davi. É Deus obtendo vitória contra esse forte inimigo de Davi, Saul, o rei de Israel, com seu exército, por inveja, investe contra Davi, contra aqueles que odiavam a Davi. Mas lembremos disso, queridos. Há um princípio básico, fundamental estabelecido aqui. Nós precisamos entender o seguinte, que a libertação de Deus, de uma pessoa ou de mais pessoas justas, e justas aqui são aquelas que são justificadas por Deus, que são o seu povo, aquelas que clamam a Deus, que amam a Deus. A libertação então de Deus dessas pessoas, o seu povo, geralmente significa um julgamento de Deus contra aqueles que os oprimem. Queridos, quando Deus está libertando o seu povo das garras do inimigo, não significa apenas que Deus está tirando o seu povo e livrando da morte e protegendo, mas está também julgando, punindo aqueles que os estão perseguindo. Verso 13: trovejou então o Senhor nos céus. Davi vai colocando frase após frase para descrever a grande obra de Deus em favor dele, em favor do seu povo. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Esta é a ação de Deus. É mostrando
aqui Davi descrevendo que Deus, sendo necessário, move terra, mar e céus em favor do seu povo, para libertar o seu servo. Tal é a indignação de Deus contra os inimigos do seu povo. Queridos, quando Davi descreveu então aqui o auxílio, a ajuda que ele recebeu de Deus por meio de terremotos, trovões, tempestades, relâmpagos, ele claramente usou imagens poéticas da maneira como Deus libertou Israel do Egito, como ele agiu no Monte Sinai, como Deus conquistou a Canaã sob o comando de Josué. Mas será que não seria possível que Davi literalmente tivesse visto todos esses fenômenos enviados por Deus para protegê-lo e para lutar por ele? Assim como aconteceu no passado. Será que Deus não poderia ter feito isso também ali com Davi, no tempo de Davi? Lembram-se? Uma figura que nós lemos lá em Josué, dizendo que o sol parou. Lógico, sabemos que o sol não para, não é? Mas na figura, no entendimento, para que nós pudéssemos entender o que aconteceu naquele evento, não é? Onde Deus tardou um pouco o escurecer, para que pudesse então o povo concluir a guerra e vencer. Diz lá que o sol parou. Deus segurou o dia. Lemos também, vemos a descrição lá com Josué, naquele evento das muralhas de Jericó sendo derrubadas. Lembram-se? Como é que foi este caso? Aquelas muralhas espessas, aquela fortaleza, não é? Que protegia a cidade de Jericó. O povo então rodeia a cidade a mando de Deus. Depois, no dia final, eles tocam as trombetas, eles gritam, enfim, e as muralhas simplesmente caem. Poder de Deus, visto a olhos nus pelo seu povo, ação de Deus em favor do seu povo. Será que Davi poderia ou não ter visto isto? Será que essas coisas todas que Davi descreve aqui poeticamente, nesse salmo, poderiam ou não ter acontecido? É claro que poderiam. O nosso Deus é o Senhor sobre todas as coisas, sobre terra, sobre mar, sobre os céus. Deus comanda todas as coisas. Podemos nos lembrar aqui que praticamente 1000 anos depois deste evento com Davi, o Senhor Jesus, num barco com seus discípulos, e vem aquela tempestade, e o barco quase vai à deriva, e os seus discípulos preocupados, temerosos, e Jesus dormindo no barco, e vão lá e acordam ao Senhor Jesus, e ele então, o que ele faz? Com uma simples palavra, ele: acalma-te mar, calma-te vento, e tudo se acalmou. Deus é todo poderoso, Deus move céus, terra e mar, para proteger, para cuidar, para livrar o seu povo. Queridos, a maneira como Davi então descreve tudo isso, nos deixa duas impressões pelo menos. Primeiro, ele realmente acreditava que essas coisas aconteciam exatamente como estavam registradas na história do seu próprio povo. Davi crê nessas coisas. Em segundo lugar, ele viu o mesmo Deus fazer coisas semelhantes por ele nos seus próprios dias. Nós vemos, queridos, na palavra de Deus, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se vai ter ou não abalos sísmicos, se a terra e o céu e o mar irão se abalar e virão em nosso favor, isso tem a ver com Deus, com a vontade dEle, com a sua soberania. O fato, o certo, é que Deus vem em nosso encontro, vem em nossa salvação. Davi cria nisso. E de fato isso aconteceu com ele, porque ele escreve este salmo depois de tudo isso acontecido. O fato, irmãos, é que Davi foi salvo dos seus inimigos pela misericordiosa e poderosa presença do próprio Deus, que de fato move terra, mar e céu se for necessário, para livrar o seu povo, sua igreja, das garras do mal. Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, desceu do céu e pessoalmente destruiu as obras do diabo, e por sua morte nos libertou dos nossos pecados, para nos levar ao lugar
seguro. É isso que está descrito nos versos 16 ao 19. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Ele me levou, Ele me livrou de muitas águas, Ele me livrou do poder do inimigo. Davi sentiu, queridos, como se ele estivesse se afogando, quando a forte mão de Deus o tirou das águas. Davi sabia que os seus inimigos eram fortes demais para ele, mas Deus poderia livrá-lo, e livrá-lo até da morte, e livrá-lo das mãos de Saul. Olha o que Spurgeon falou, comentando esse salmo. Alguns não verão a mão de Deus, mas garanto-lhe, irmão, os que foram tirados do fundo das águas verão. A experiência deles os ensina que Deus ainda está entre nós. Davi tinha experiências com Deus. Homens e mulheres de Deus, através da história registrada nas Escrituras, como na história da igreja, tiveram experiências com Deus. Concluindo, queridos, ali no verso 19, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim, trouxe-me para um lugar espaçoso. A mão forte de Deus não apenas tirou Davi da água, não apenas libertou a Davi das garras de Saul, mas também o colocou em um lugar seguro. Olha o Salmo 118, o verso 5. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. E o Senhor me ouviu e me colocou no lugar seguro. Isso significa, queridos, salvação. Tira-nos da morte e coloca-nos no seu reino, não é? Coloca-nos na sua presença. Tira-nos do perigo de morte, tira-nos da morte e nos coloca num lugar seguro. É salvação. Por que Deus fez isso? Livrou-me porque Ele se agradou de mim. São as palavras de Davi. Davi quis dizer isso de duas maneiras. Primeiro, que Deus ficou satisfeito com Davi, no sentido de que o escolheu, o ungiu e preparou sua maravilhosa misericórdia. Não porque Davi merecesse, mas é por graça, por misericórdia. Deus escolhe os seus. Deus não escolheu a Davi porque ele era bom, porque ele era hábil, porque ele tinha habilidades, porque ele era benigno, porque, enfim, por nada de que tivesse talvez de bom em Davi. Porque na verdade nada de bom havia em Davi, como nada de bom há em nós, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. No versículo 7 do Salmo 17, diz assim, um pouquinho antes então aí na sua Bíblia, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. É a bondade de Deus. Deus se agradou de Davi, porque quis, não por causa de alguma atitude ou ato do próprio Davi. Em segundo lugar, se agradou de mim, como diz Davi aqui, ou se agradou com Davi, porque Davi também, por consequência disso, por consequência de ser achado de Deus, de ser filho de Deus, de ter sido trazido para Deus, qual era a resposta de Davi? Davi procurava viver uma vida então justa, piedosa e obediente. E a busca de viver uma vida assim foi a resposta de Davi à graciosa escolha que Deus fez para si. Queridos, o que fazemos com a salvação que recebemos? O que fazemos com os feitos poderosos de Deus em nosso favor? O que fazemos, queridos, com a morte e salvação de Cristo, a sua ressurreição em favor de nós, nos libertar dos nossos pecados? Qual é a nossa resposta? Como agradecemos isso? Queridos, aplicando então, finalmente, libertação do pecado, libertação das más inclinações, libertação dos inimigos espirituais. Irmãos e irmãs,
cada libertação carrega a evidência do amor de Deus por nós. Queridos, algumas perguntas para avaliarmos, analisarmos, para refletirmos, ponderarmos o quanto que Deus está se agradando de nós. O que temos feito, queridos, e o quanto temos nos esforçado para agradarmos a Deus, que fez tudo por nós. Queridos, certamente que como filhos de Deus, somos chamados para sermos santos, somos chamados para a obediência aos seus mandamentos, temos as nossas responsabilidades, na verdade, queridos, temos as nossas santas motivações, mas a pergunta principal não é o quanto temos feito, mas o quanto o próprio Deus fez. Queridos, quando o Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho, Ele fez tudo o que era necessário para se agradar de nós. Portanto, queridos, Deus se agrada de nós por meio de Cristo, pelo que Cristo fez, morrendo na cruz e pagando completamente todos os nossos pecados. Deus se agrada de nós, como se agradou de Davi, como se agradou de Moisés, como se agrada daqueles que escolheu, porque Ele nos olha pelas lentes de Cristo. Através de Cristo é que Ele nos vê e se agrada de nós. Porque Cristo, seu Filho, foi enviado para derrotar as obras do inimigo, as obras de Satanás. E Ele justamente, completamente, perfeitamente, plenamente cumpriu todas as exigências de Deus. É por isso que agora o Pai fica satisfeito conosco, é por causa de Cristo. Ele olha para nós com um amor profundo. E assim como um pai se agrada do seu filho, o nosso Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se alegra conosco, nos livra de todo o mal e nos leva para um lugar seguro eternamente. Que seja assim, que compreendamos isso, que vivamos desta mesma maneira como Davi viveu, que diante das angústias, tribulações e dificuldades, nós olhemos para o Senhor, creiamos que Ele vem ao nosso encontro, porque Ele ouve e atende rapidamente, segundo a sua boa vontade, as nossas dificuldades. Ele atende aos nossos anseios, quaisquer que sejam. E mais do que isso, Ele nos livra do mal, Ele pune os seus inimigos, e Ele nos coloca num lugar seguro. Estamos num lugar seguro, porque estamos nas mãos do nosso Deus. Confiemos nisso, entreguemos as nossas vidas ao Senhor, e desta forma, vivamos em paz, seguros pelas mãos do Todo-Poderoso, do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai de amor, de bondade, de misericórdia, te bendizemos pela tua palavra, pelos teus feitos, ó Deus, no passado, em favor de Davi e do seu povo, pelos teus feitos em nosso favor, em Cristo Jesus. E o Senhor continua, ó Deus, agindo, atuando, livrando-nos, protegendo-nos, porque tu és bom, porque a tua benignidade dura para sempre. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tua graça, pelo teu favor, pelos teus cuidados. Obrigado, Pai, porque tu és um Deus pessoal, que nos ouve e nos atende segundo a sua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do seu povo, assim como cuidou de Davi, tem cuidado de nós. E assim, e por causa disso, louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu santo nome. Continue assim, ó Deus, por graça, por favor, cuidando da gente, direcionando-nos, dando-nos sabedoria, dando-nos, Deus, entendimento, dando-nos, ó Deus, força e coragem, e nos dando humildade também, ó Deus, suficientes para nos dobrarmos diante do Senhor, para, confiados no Senhor, caminharmos contigo, sempre em segurança, em paz, em tranquilidade, confortados e consolados pelo teu poder
por tua graça, por teu amor, por tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, assim louvamos e te bendizemos. Confiados no Senhor, oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça poderosa, maravilhosa do nosso Senhor e Deus, Pai, a graça e o amor de Cristo, e também o poder, as virtudes, a presença do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, povo de Deus aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.